Olá, gente, eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo aqui falarei para vocês sobre lanças. Eu tomei a decisão de falar sobre lanças e não sobre maços porque assim eu poderei no próximo vídeo falar sobre alabardas, já explicando quais são as características e diferença entre elas em machados e entre elas em lanças. Bom, gente, como vocês já sabem, esse vídeo é meramente conceitual. E, bom, vamos começar. Para entendermos as lanças, a primeira coisa que temos que saber é sobre o formato delas. Bom, eu não tenho uma lança aqui para mostrar para vocês, por isso eu vou mostrar minha alabarda. Na verdade nem é minha, mas é emprestado. Mas enfim. A primeira coisa que você tem que notar dela é, olha o tamanho do cabo. É imenso, né? E sim, essa é uma característica comum das lanças. Elas tinham cabos muito longos porque eram armas feitas para terem alcance. E normalmente os cabos eram feitos de madeira. Poderiam ser feitos de outros materiais para outros usos. Mas vamos tomar aqui como referência que eram normalmente de madeira e eram normalmente muito compridos. Pelo menos para as lanças europeias. Talvez de outros lugares não sejam, mas vamos ignorar um pouco isso porque a gente fala sobre coisas medievais aqui. Medieval é europeu ou coisa do Oriente Médio no máximo. E do norte da África. Nada de muito para dentro da Ásia, ou para o sul da África, ou para as Américas e coisas assim. E outra característica é a ponta. Olha como é que é a ponta da alabarda. Esqueça essa parte que parece um machado. Pense só na ponta aqui, ó. Ela é pequenininha e bem pontuda, bem perfurante. Pois bem, e com base nisso podemos dizer que as lanças... Eu não sei se eu expliquei isso em outro vídeo, ou... Eu acho que falei isso no vídeo sobre espadas ou sobre machados, ou nos dois um pouco, mas bem superficialmente. Eu vou falar de novo nesse daqui, de forma para poder compreender um pouco melhor. E mais pra frente farei um vídeo mais específico sobre isso, se compreenderão bem, sem ainda restar dúvidas. Existe uma teoria sobre pontos de força na arma. Quanto mais perto da sua mão, mais força tem naquela parte da arma. Isso para corte, para contusão. Perfurar nem tanto, não faz tanta diferença, mas... para contusão, mas principalmente para corte, faz muita diferença. Por isso que as espadas de corte são geralmente mais curtas do que as outras espadas. E como você deve imaginar, as lãs são muito longas e, portanto, elas não são boas para corte. Então a lâmina delas, que é aquela pontinha lá, são geralmente feitas para perfurar e não para cortar. Lanças também poderiam servir para contundir, mas eram melhores para perfurar. E elas poderiam ser de uma mão, de duas mãos, de mão e meia, dependendo do tamanho e do peso dela. Mas ela sempre tinha essa finalidade de perfurar e poderiam ter uma finalidade secundária de contundir, mas não de cortar. E tipo... elas poderiam ser utilizadas das mais diversas formas possíveis para lutar. E todas as lanças eram armas. Porém, algumas eram armas de caça, não eram armas para combate com outros humanos. E outras eram armas cerimoniais. Lanças de pesca e de caça eram armas de caça. E até haviam lanças cerimoniais assim, na cultura viking, se eu não me engano. Cultura nórdica. Mas as demais eram de combate. As lanças de caça poderiam ser feitas só de madeira, sem ponta de ferro. Ponta feita de madeira também. Poderiam ter ponta de ferro também, mas poderiam não ter. Só que as lanças de combate normalmente tinham ponta de ferro sim. Ainda mais porque eram feitas para enfrentar inimigos com algum tipo de armadura.
que a carne humana é um pouco mais dura que a carne de um animal, assim, ou de um peixe. E então elas tinham pontas de ferro. E elas poderiam ser utilizadas para lutas em campo aberto, na infantaria, seja com ou sem escudo. Poderiam ser utilizadas, a infantaria eu falo lutar a pé. Poderiam ser utilizadas para lutar em fortificações, assim. Era uma utilidade muito boa delas, já que elas permitiam alcançar a parte baixa das muralhas, derrubar as pessoas que estavam subir as muralhas. E poderiam ser utilizadas montadas, seja para lutas ou para práticas esportivas como justa. Justa é prática esportiva. Ela nunca teve a finalidade de matar o oponente, sempre foi um esporte, mesmo na Idade Média. Agora haviam pessoas que lutavam realmente com lanças montadas, isso era normal também. Lanças também poderiam ser utilizadas de forma decorativa na Idade Média para hastear bandeiras. Isso é um uso meio cerimonial também, não religioso, assim. Mas enfim. Vamos ao que interessa. Elas poderiam ser usadas combinadas com escudos ou não. Poderiam isso. Mas enfim, isso era na Idade Média, a parte antiga das lanças. Vamos falar sobre lutas mais atuais. Lanças hoje não serão utilizadas para esgrima histórica. E poderão ser utilizadas para ema, HMB e justas. A lança de justas é uma lança própria para justas. Desde aquela época. As lanças... Porém, é possível... Porque ela foi feita para lutar montado e feita para só derrubar o oponente. Nas lutas de ema ou HMB, podem ser que hoje elas se assemelhem mais a uma lança de justas do que a lança daquela época de combate. Provavelmente a empunhadura vai lembrar mais daquela época, mas a lâmina, a ponta vai lembrar mais a de justas, porque o intuito não é machucar o oponente, só derrubá-lo ou marcar uma certa pontuação. No caso da ema, tipo, quando você acerta um golpe em determinada parte do corpo do oponente, ele concede uma pontuação. Em alguns tipos de luta de ema. Na HMB é só derrubar mesmo. Ou o juiz decretar que o oponente tem que se render. Mas então... elas vão se parecer muito mais, tipo, vão ser muito mais armas contundentes na ema e na HMB hoje do que eram naquela época. Já que o intuito não é matar o oponente ou machucar ele de forma séria. Você quer apenas derrubá-lo. E por esse vídeo é isso, gente. Falei de lanças um básico hoje, para poder explicar no próximo vídeo sobre alabardas. Talvez eu interrompa a sequência mais cedo ou mais tarde para poder fazer um especial de Natal do canal, que eu vou falar de temas sobre temas natalinos, como eles foram influenciados por questões pagãs na Idade Média, ou por questões cristãs mesmo, ou por questões do período assim. Mas eu retornarei se eu interromper a sequência, não se preocupem, eu retornarei. Por esse vídeo é isso, espero que tenham gostado. No próximo vídeo falarei sobre alabardas. E tchau!